pessoal, paz e graça. Oi, galera. Antes da gente começar o nosso plano anual hoje, eu gostaria de lembrar você de seguir aqui o canal da Cidade de Refúgio Sede Internacional, aqui no YouTube mesmo. Segue o canal, curta os nossos vídeos, porque deixa eu te explicar uma coisa. Se você segue o nosso canal, nós vamos alcançar Mais seguidores. 10 mil é o nosso alvo para mais. Precisamos de 10 mil agora pra gente fazer aquilo que a gente está gostando muito de fazer, que é as nossas lives, né? No final dos livros. Sempre que nós terminamos os nossos livros, os livros aqui da Bíblia, os nossos devocionais, a gente junta tudo e faz uma live, tá bom? A gente fez a última vez lá no Instagram, e o que aconteceu? 24 horas foi embora, a gente perdeu um momento maravilhoso. O que a gente quer? A gente quer que você nos ajude compartilhando com seus amigos. Se quer evangelizar alguém, mande o link da leitura anual com a gente, que vai ser bênção, e automaticamente você vai nos ajudar para que nós possamos alcançar mais número de seguidores aqui, para fazermos a live aqui e a live ficar aqui, ó, para sempre, abençoando todo mundo, em nome de Jesus. E outra coisa, curta os vídeos, porque se você curte os vídeos, o YouTube vai subir aquele vídeo e mais pessoas serão abençoadas. Afinal, é com esse propósito que nós estamos aqui. Fazendo a leitura. É isso aí. E hoje, 8 de março, sejam bem-vindos ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. E hoje nós vamos começar esse livro incrível, que é o livro de Josué, que eu estava doida para chegar. E estamos aqui, vamos ler hoje do 1º ao 4. Vamos lá? Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre de minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Preparativos para atravessar o rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse à tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará essa terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu, a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão a viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Capítulo 2. Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali.
E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Sehon e Og, rei dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salve o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você, e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair de casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. A travessia do rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem o sacerdote e levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo:
Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas no lugar. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Capítulo 4. As 12 pedras comemorativas. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem. Peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué mandou chamar os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear, marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão e disse ao povo de Israel: quando, no futuro, os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Coisa linda, hein? Ai, Josué é maravilhoso. Esse livro é... O livro de Josué é incrível. Ele traz esse complemento, né? De tudo aquilo que a gente está acompanhando. Né? Desde Gênesis 12, para falar a verdade, que é quando Deus faz a promessa para Abraão. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, vem a escravidão no Egito, vem Moisés, liberta o povo, vem os 40 anos,
Aí agora chega o momento, o ápice. Nós estamos Viver no a promessa, ápice, né? O Do povo de momento Deus. de viver a promessa. O interessante é que quando a gente leu ontem a conclusão de Deuteronômio, eu fico imaginando quando Josué chegou ali no alto do monte e o Senhor falou para ele, olha, isso aí é tudo que eu prometi. Então ele viu e o Senhor disse para ele, eu darei a eles a terra que prometi. Então Deus fala para Moisés, eu sou um Deus fiel que cumpre a sua promessa. E aí Josué começa mostrando como que essa promessa é conquistada. Muito bonito. Tremendo, né? Tremendo, dá vontade de... A gente fica assim, né? Sem a gente palavras. apenas começou o livro, né? O cumprimento das promessas. Mas assim, é lindo o jeito que Deus continua, né? O processo na vida de Josué, né? Eu marquei... Pode falar. Eu marquei um versículo aqui, logo o versículo 2, já do capítulo 1. O meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Aí eu escrevi aqui um líder para cada geração. A geração do deserto precisava de um líder como Moisés. A geração que possuía a terra prometida precisava de um líder como Josué. Deus levanta homens e mulheres específicos para a necessidade das gerações. Glória a Deus. E o mais interessante, pastora Rosália, que eu fiquei assim, extasiada, porque a gente lê, já faz contas de quantas vezes eu li. Mas é sempre Josué. Uma visão nova, né? Sim, a maioria das pessoas que me acompanham sabe que eu sou um amante do Velho Testamento. Não que eu não gosto do Novo, mas eu amo muito mais assim as histórias do Antigo Testamento, eu aprecio muito mais. E o que me chama a atenção é o versículo 18 do capítulo 1. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Então nós estamos vendo uma geração que viu o exemplo negativo dos pais, que se revoltou contra Moisés, que se rebelou contra Moisés. Porque já era filhos, né? Que intentou contra Moisés. Esses filhos viram o que os seus pais escolheram por essa revolta, por essa rebelião. E parece que eles estão querendo fazer diferente, né? Eles estão querendo fazer diferente. Por isso que a Bíblia é um livro tão peculiar. Porque, veja bem, Deus ele poderia somente ter deixado para a gente as atitudes assertivas do seu povo. Mas não, ele mostra os erros e os acertos. Por quê? Porque ele quer nos ensinar hoje com os erros daquela geração e também com o acerto daquela geração. Ele não só mostra os dias de glória de Davi, ele também mostra o pecado de Davi. Ele não só mostra os dias de glória de Saul, mas também mostra o pecado de Saul. E tantos outros homens na Bíblia. Por quê? Porque a palavra nos ensina com os erros e com os acertos. E aqui a gente percebe o quê? Que depois de 40 anos, eles não deixaram de aprender o que os seus pais negligenciaram. Eles aprenderam. Então, para cada geração, Deus tem um líder. Porque cada geração tem um desafio. Que bonito isso. Não é verdade? É exatamente isso. Glória a Deus. Amém? Amém. Fala uma coisinha. Eu não sei, acho que... Você está viajando aí Eu estou vendo aqui, eu estou no capítulo 2 aqui, 21, né, de Raabe, quando ela deixou, Raabe amarrou o cordão vermelho, já filha de escarlata, né, na janela. É que eu ouvi já tantos hinos a respeito disso, já li algumas vezes, mas é aquilo que você falou, toda vez que você lê, a sua mente, ela realmente entra numa novidade. A Bíblia é um negócio... Tremendo, né? E Raabe realmente fez uma grande participação aqui no povo de Deus, na entrada do povo na Terra Prometida. Você já pregou algumas coisas a respeito de Raabe, que inclusive acho que teve uma mensagem. O sinal do livramento. Exatamente. Que é uma mensagem incrível que fala sobre esse ato de Raabe, né? Proteger e ao salvá-los, né? Atravessando eles pelo muro. E o interessante é que os espias falam, olha, aqueles que estiverem na sua casa, eles estão protegidos. Contanto que eles estejam dentro da sua casa. Né? Aí a gente fala do teto. Exatamente. Da legalidade. Da legalidade que ela tinha, né? E essa mente pensa muito rápido, né, gente? Então a gente vai tentando chegar. Né? E o versículo que a gente pode usar como contra-versículo é Atos 16 e 31. Quando o carcereiro pergunta para Paulo e para Silas na prisão, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez tinha até vizinho na casa dela, vai saber. Vem cá, gente, vem cá, você não salva, ou seja, as bênçãos sobre a minha vida alcançam outras pessoas que estão debaixo do meu teto. teto. Que eu também possa compartilhar de certa forma, né? Exatamente. Amém, gente. Então é isso, nós nos encontraremos novamente em Josué, capítulo 4. Capítulo 5. 5, é mesmo? Isso, capítulo 5. Gente, quero ler de novo o capítulo 4? Eu leria, viu?
Porque a gente teria muita coisa que falar aqui, ó, no capítulo 4. Eu tinha uma coisa pra falar da Raabe, mas eu vou deixar pra Mas vamos deixar pra depois, senão não vai ficar com tempão. Então até o capítulo 5. Tchau. Dá o like.